Começo com uma lembrança vívida da minha última noite trabalhando no cassino. O tilintar hipnotizante das moedas ecoa em meus ouvidos e sinto a adrenalina do ambiente pulsando ao meu redor. O cassino, iluminado por luzes vibrantes e repleto de risos e gritos de alegria, é um lugar mágico e, ao mesmo tempo, perigoso. Cada máquina caça-níqueis parece convidar os jogadores a mergulhar em um mundo de possibilidades infinitas e ganhos instantâneos. No entanto, essa energia vibrante é ofuscada pelo brilho cansado nos olhos dos jogadores mais velhos que me cercam. Estão ali, mas não estão realmente presentes. Absortos, eles encaram as telas brilhantes com a esperança misturada à frustração. Lembro de um deles, um homem já grisalho, em seus 60 anos, que sempre estava lá, depositando suas últimas economias na máquina, como se estivesse jogando sua última cartada no jogo da vida. O incidente que desencadeia minha decisão de agir ocorre quando um amigo meu, um ex-colega de trabalho, compartilha a história trágica de um jogador que conhecíamos. Ele sempre comentava sobre como era fácil se perder no mundo das máquinas, e foi exatamente isso que aconteceu. Um jogador desavisado, atraído pela promessa de riquezas, acabou perdendo tudo em uma só noite. A cena que ele descreveu era devastadora. Um homem em lágrimas vagando pelas ruas, desolado e sem rumo, sem a mínima ideia de como recomeçar. Meu coração apertou com o peso daquele relato. A realidade nas ruas não era apenas uma história distante, mas algo que poderia acontecer a qualquer um de nós. A sensação de impotência me envolveu e percebi que precisava tomar uma atitude. Não posso apenas assistir enquanto isso acontece. O que está em jogo é muito mais do que dinheiro. São vidas, sonhos e esperanças esmagadas sob o peso das máquinas. Converso com outros ex-funcionários e, juntos, decidimos que precisamos nos unir para expor esses perigos escondidos. Afinal, se não formos nós a falar, quem o fará? O sentimento de que estamos fazendo a coisa certa me dá coragem. Temos conhecimento e experiências que outros não têm, e isso é uma responsabilidade. Não posso mais me manter em silêncio, enquanto as luzes cintilantes continuam a hipnotizar os desavisados, que não têm consciência do que realmente está em jogo. O cassino, com seu glamour superficial, não deve nos cegar para a realidade, e a partir de agora, nós vamos fazer isso. Vamos agir antes que mais vidas sejam dizimadas. Envio uma mensagem em um grupo de ex-colaboradores, propondo uma reunião. Precisamos agir com urgência, temos um propósito. A ideia começa a tomar forma, e a determinação em nossos corações cresce a cada minuto que passa. O que realmente me surpreende é a disposição de todos em participar dessa missão. O tempo de agir é agora, e juntos somos mais fortes. Explico então, após essa decisão coletiva, como as máquinas caça-níqueis são projetadas de forma astuta para atrair jogadores, especialmente aqueles acima de 40 anos. Nesse grupo etário, muitos estão em busca de uma fonte de diversão e escapismo. Eles são alvos fáceis, fisgados pelas luzes piscantes e pelos sons que promovem a expectativa. Essa experiência de jogo não é mera coincidência. É fruto de uma estratégia meticulosamente planejada para criar um ambiente que envolva e mantenha os jogadores cativados. Falo sobre a psicologia por trás de cada recurso. As máquinas emitem sons e luzes que provocam alegrias instantâneas, como se a vitória estivesse a um botão de distância. Cada jogada é como uma pequena explosão de esperança. Apresento dados alarmantes, demonstrando como a dependência de jogos de azar está crescendo entre jogadores dessa faixa etária. Pesquisas recentes mostram que 70% dos jogadores acima de 40 anos frequentemente enfrentam problemas relacionados ao jogo. A dependência não é apenas uma questão de dinheiro perdido, é uma questão de vidas arruinadas. Lembro de conversar com uma mulher chamada Teresa, que havia perdido mais do que apenas dinheiro. Ela perdeu sua casa, seus relacionamentos e a própria autoestima. O desespero em seu olhar ao relembrar suas noites no cassino ficou gravado em minha mente. É essa a realidade que os cassinos preferem ocultar, uma narrativa que contrasta com o brilho das suas luzes.
As máquinas não têm apenas a intenção de entreter, elas manipulam emoções. Ouço jogadores falando sobre os jackpots que nunca chegam e as promessas de recompensas que nunca se concretizam. Os cassinos usam isso para criar um ciclo vicioso. Cada jogo perdido intensifica o desejo de recuperar o que foi perdido, e cada vitória, por menor que seja, mantém os jogadores acreditando que a próxima jogada pode ser o grande golpe. Fico surpreso ao perceber que muitos, incluindo eu mesmo quando trabalhava lá, não nos dávamos conta dessa manipulação. Refletir sobre isso me faz sentir um peso imenso na consciência. Como deixamos isso acontecer? Nosso grupo de ex-funcionários se compromete a buscar mais informações. Em nossa próxima reunião, discutimos a possibilidade de coletar experiências de outros jogadores, entrevistas que revelam exatamente como essas máquinas afetaram suas vidas. Decidimos compilar uma lista com as 9 máquinas mais perigosas, aquelas que realmente se destacam por suas táticas manipulativas. A ideia é que, ao expor essas informações, possamos não só informar, mas também proteger aqueles que podem ser enganados por seus encantos traiçoeiros. Essa jornada não será fácil. A luta contra a manipulação e o vício é algo complexo, que envolve muitos níveis de interesse. Sabemos que os cassinos não vão gostar disso. Meu coração acelera ao pensar nas consequências de nossas ações, mas essa sensação de urgência nos leva adiante. Começo a elaborar a estrutura de nossa apresentação e quais dados precisamos coletar. Sinto que a cada passo estamos mais próximos de um objetivo que pode salvar vidas. Determinação e coragem pulsavam em nós à medida que a missão ganhava forma, unindo nosso passado no cassino a um futuro onde poderíamos promover a conscientização. É hora de trazer à luz os segredos obscuros das máquinas caça-níqueis. Uma noite, após uma reunião cheia de anseios e esperanças, tomamos a decisão de criar uma apresentação onde revelaremos todas as informações que coletamos. O entusiasmo e a adrenalina são palpáveis enquanto discutimos como podemos fazer isso, reunindo nossos pensamentos e experiências em um formato que impacte e alcance o maior número possível de pessoas. Precisamos que nossa voz seja ouvida. Listamos as 9 máquinas mais perigosas que observamos e a tarefa não é fácil. A cada nome que escolhemos, sinto um peso nas minhas costas, como se estivéssemos carregando não apenas o nosso passado, mas o fardo de todas as vidas que viram suas esperanças esmagadas. A primeira máquina que decidimos listar é uma clássica caça-níqueis com animações de frutas e uma sonoridade envolvente que sempre atraiu uma multidão. Todo aquele brilho e sons festivos não revelam o desespero que se esconde. Em seguida, focamos em uma máquina que promete jackpots irrecusáveis, mas que na realidade gera um ciclo interminável de perdas e frustrações. Cada máquina que listamos representa uma história. Histórias de pessoas que perderam tudo em busca de um sonho. É doloroso e ao mesmo tempo necessário lembrar dessas vidas. A reunião se enche de risos amargos e olhares preocupados, mas a determinação predomina. Debate-se sobre o que incluir na apresentação. Dados estatísticos, imagens dos próprios testemunhos e vídeos que capturem a essência do que essas máquinas realmente representam. Começamos a planejar a documentação de cada experiência, criando um roteiro que amarra nossas histórias ao desespero e à esperança de muitos que sofrem com o vício. Fico imaginando as reações que vamos receber. Isso será um confronto direto contra um gigante. Durante nossas trocas de ideias, uma questão surge de forma incômoda. Como vamos garantir que nossa mensagem seja levada a sério? A ideia de que estamos confrontando um sistema que tem bilhões de dólares em jogo é intimidante. Alguns dos membros do grupo expressam seu receio sobre as consequências disso, e a dúvida começa a pairar sobre nós. O que se tornará de nossas vidas após esta apresentação? Estou ciente de que esse conhecimento é como ouro e, ao mesmo tempo, uma maldição. O medo da retaliação nos atormenta, mas a urgência de agir e fazer a diferença é mais forte. Aquelas discussões fazem meu coração acelerar. A cada nova ideia sinto que nos aproximamos de um propósito maior. Sabemos que estamos prestes a nos expor,
Mas temos que fazer isso. Decidimos que não apenas falaremos sobre os perigos, mas também abordaremos as emoções e a manipulação que essas máquinas exercem. Queremos que as pessoas compreendam que não estão sozinhas e que é possível resistir à tentação. Afinal, a melhor arma contra esse vício é a informação. Estamos nos preparando para um embate, e cada um de nós sente isso no fundo de nossos pensamentos. Nos próximos dias, iniciamos nossa pesquisa intensiva, vasculhando dados e coletando depoimentos que revelam a verdadeira face dos jogos de azar. Procuramos por histórias marcantes, aquelas que tocaram fundo no nosso coração e que merecem ser contadas. Enquanto isso, a pressão do tempo e da expectativa nos persegue. Temos um objetivo, e a pressão de atingi-lo aumenta a cada dia que passa. A data da apresentação se aproxima rapidamente, e sei que devemos nos manter firmes e focados. A sensação de estar prestes a fazer algo significativo nos enche de esperança e determinação. Mas a incerteza da reação do público também é real. Estamos prontos? A resposta só virá quando finalmente colocarmos nossas vozes em ação. O momento de agir está se aproximando. E por mais assustador que isso possa parecer, não há retorno. Finalmente, o dia da apresentação chega. Minha mente está girando em um turbilhão de pensamentos e emoções. A sala está configurada para receber um público variado, e o nervosismo é inegável. Enquanto organizo meu material, sinto o peso da responsabilidade sobre os ombros. Afinal, não estamos apenas defendendo nossas próprias experiências, mas dando voz a todos aqueles que foram prejudicados pelos encantos traiçoeiros das máquinas caça-níqueis. Passo os olhos pelo nosso grupo. Posso ver a ansiedade e a determinação refletidas em seus rostos. Cada um de nós carrega um pedacinho das histórias de vidas interrompidas em suas memórias. Às 19h em ponto, as luzes se apagam e o clima na sala imediatamente muda. Coração acelerado, faço uma breve introdução antes de compartilhar os dados e depoimentos. Lembro que cada número que apresento representa uma vida e que cada experiência que compartilho é uma oportunidade de salvar alguém de um futuro sombrio. O primeiro gráfico que exibo mostra um aumento alarmante nas taxas de vício em jogos ao longo da última década. Os olhos do público ficam fixos na tela, e mesmo os que entraram rindo estão agora em silêncio, absorvendo a gravidade da situação que apresentamos. Então, entramos nos testemunhos. Ao ouvir as palavras de uma mulher chamada Maria, que teve sua vida completamente alterada devido a um vício em uma máquina chamada fortuna imediata, há um clima de empatia palpável na sala. Suas lágrimas se tornam um reflexo do sofrimento que muitos sentem em silêncio. Ela fala sobre perder não apenas o dinheiro, mas também sua autoestima e seus relacionamentos. Muitas pessoas se identificam com suas palavras, e posso ver rostos na plateia que revelam dor, compreensão e até mesmo uma vontade de mudança. À medida que a apresentação avança, um sentimento de esperança se infiltra. A audiência não apenas escuta, mas se conecta com as histórias. Algumas pessoas começam a se recompor, como se pela primeira vez estivessem vendo os impactos reais do jogo. Mostro imagens de várias máquinas e discuto suas táticas manipulativas, delineando como os jogadores são seduzidos e, sem perceber, induzidos a um ciclo de perda. A repercussão é impressionante. À medida que cada um de nós compartilha suas experiências, sinto que estamos deixando as amarras do medo para trás. Mas a tensão na sala aumenta quando outros ex-jogadores começam a se manifestar. Começo a sentir a energia mudar. Espontaneamente, um homem se levanta e diz que já perdeu sua casa e quase a família por causa do jogo. Ele precisa da ajuda de todos para entender a verdadeira natureza do que acontece. Esse momento serve como um chamado à ação, e é quando percebo que nossa apresentação não é apenas sobre compartilhar experiências, mas também um passo crucial em um movimento maior contra a manipulação dos cassinos. Em meio ao crescente fervor, uma mão se levanta e faz uma pergunta difícil. Mas o que podemos fazer para realmente mudar isso? A dúvida ressoa no ar, e um silêncio ensurdecedor permeia o ambiente. Para muitos, a ideia de lutar contra uma indústria tão poderosa parece impossível. Um frio corre pela minha espinha,
Mas percebo que esse é o momento que todos esperavam. E então, com uma determinação renovada, digo a verdade. A primeira coisa que podemos fazer é falarmos abertamente sobre nossas experiências. E a segunda é nos unirmos para lutar por mudanças nas políticas dos jogos de azar que protejam aqueles que estão mais vulneráveis. Uma onda de aplausos surge e sinto que estamos prestes a iniciar algo poderoso. O nascer de um novo movimento ou de uma revolução nas máquinas. Com a sala ainda vibrando após a nossa apresentação, a atmosfera se transforma em uma onda de união e propósito compartilhado. A energia palpável que sinto é uma combinação de determinação e esperança. Olhando ao redor, vejo pessoas que se identificam, que estão prontas para agir. A nossa luta não é mais apenas individual, mas se tornou uma causa coletiva que pode impactar vidas. Começo a apresentar nosso plano de ação. Sugiro a criação de uma rede de apoio, onde poderemos compartilhar experiências e auxiliar aqueles que se sentem sozinhos na luta contra o vício em jogos. A ideia de um fórum online, onde as pessoas possam não somente relatar suas histórias, mas também acessar informações sobre grupos de apoio e profissionais que auxiliem na recuperação, ganha força. Meu coração acelera ao pensar na possibilidade de ajudar tantas vidas. Um membro da plateia, tocado, compartilha que, com a criação desse espaço, sente-se esperançoso pela primeira vez em muito tempo. Ao continuar, apresento uma estratégia de pressão para mudanças nas políticas de jogos de azar, visando regulamentações mais rigorosas que protejam os vulneráveis. Falo sobre a importância de unirmos nossas vozes para exigir essas mudanças. O apoio do público é evidente. Eles acenam em concordância, refletindo um desejo coletivo de ação. O ex-jogador que se levantou antes, agora impetuoso, destaca que precisamos aproveitar essa energia para criar um movimento crescente. Sua trajetória ressoa como um grito por mudança e ação, e ele nos desafia a transformar dor em luta. Entretanto, não podemos ignorar os desafios que enfrentaremos. Falo abertamente sobre o medo de represálias por parte da indústria de jogos, mas a determinação na sala é maior do que o receio. Uma mulher corajosa na plateia expressa sua preocupação, mas a maioria dos presentes a tranquiliza, compartilhando experiências que a conectam a um propósito comum. Ao final da interação, um ex-jogador passa para o microfone, contando sua história de recuperação e como encontrou esperança através do apoio comunitário. Suas palavras ecoam entre nós e se tornam um poderoso lembrete do impacto que podemos causar. Ele nos instiga a continuar essa jornada juntos, enfatizando que não somos apenas testemunhos de tragédias, mas guerreiros por nossas histórias. A sala se enche de aplausos calorosos quando conclua a apresentação, incentivando todos a se envolverem e a compartilhar suas experiências online. O fervor que sinto ali é contagiante. A luta contra o vício, as manipulações da indústria e a busca por justiça não são apenas ideias. A partir de hoje, são compromissos que todos assumimos juntos. O que começou como uma apresentação se transformou em um movimento que, ainda que conheça incertezas, podemos enfrentar com coragem e solidariedade. Estamos prontos para o que vem a seguir, determinados a transformar nossas histórias em ações que realmente façam a diferença e ajudem aqueles que, como nós, estavam presos em um ciclo sem fim. É hora de reivindicar nossa voz. É hora de lutar. Após a apresentação, as emoções ainda permanecem intensas. O calor dos aplausos se transforma em fervor, mas agora é hora de agirmos. Decidimos formar um grupo de trabalho para organizar nossos esforços. Com todos nós animados, nos reunimos em um café próximo para discutir os próximos passos. A ideia de construir uma comunidade é mais do que uma aspiração. É uma necessidade urgente. Sentados em torno de uma mesa, a conversa flui naturalmente. Um dos ex-jogadores sugere que precisamos de um nome para o movimento, algo que sintetize nosso propósito. Depois de algumas sugestões, chegamos a Vozes de Esperança. O nome ecoa com nosso desejo de transformação e recuperação. Com o nome escolhido, começamos a desenvolver um plano prático e a dividir responsabilidades. Nossos papéis começam a se delinear. Alguns se encarregarão de criar conteúdo para o nosso site,
enquanto outros serão responsáveis por contatar grupos de apoio e especialistas em vícios. A urgência de agir rapidamente se torna clara. Precisamos coletar o máximo de depoimentos e dados que pudermos para respaldar nossa luta. Um membro do grupo sugere que façamos uma campanha nas redes sociais, o que instantaneamente acende a chama da criatividade. Podemos usar as plataformas para aumentar a conscientização e, ao mesmo tempo, criar uma rede de apoio que possa alcançar ainda mais pessoas. A ideia é ver a história de cada um como parte de uma narrativa maior, um testemunho que, juntos, formam um poderoso chamado à ação. Conforme discutimos, um sentimento de responsabilidade coletiva começa a crescer em mim. A causa não é apenas sobre nós, mas sobre todos aqueles que não têm voz para falar dos desafios que enfrentaram. Um jovem na mesa menciona que, antes de entrar nessa comunidade, ele se sentia completamente sozinho. Essa afirmação ressoa profundamente em meu coração e reafirma nosso propósito. Quando o assunto dos riscos emergentes surge, a tensão se intensifica. Temos que estar preparados para a resistência da indústria dos jogos, que está disposta a proteger seus lucros a qualquer custo. Um dos nossos decide pesquisar sobre exemplos históricos de movimentos semelhantes, que enfrentaram estratégias de oposição. Queremos aprender com os erros e acertos dos que vieram antes de nós. Essa preparação fortalece nossa determinação. O conhecimento é proteção. À medida que a noite avança, crio um esboço da nossa grande meta: agendar uma grande manifestação e um evento comunitário. A ideia de reunir pessoas em um espaço seguro para compartilhar suas histórias cria um arrepio de expectativa. Imagine uma sala cheia de vozes ecoando juntas, um grito poderoso contra os vícios e a opressão. Com essa visão em mente, a energia do grupo atinge novos patamares. Todos compartilham ideias sobre como engajar a comunidade e fazer a manifestação ser o mais impactante possível. Ao final da reunião, deixo o café com o coração leve. Sinto que estamos realmente criando algo especial, algo que pode mudar vidas. Sabemos que existem desafios pela frente, mas juntos somos indomáveis. Vozes de Esperança não é apenas um nome, é a essência da nossa luta. Cada um de nós agora carrega essa missão em nossos corações. E assim, com a determinação de lutar contra as injustiças do mundo dos jogos de azar, partimos para casa, com um novo fôlego de esperança, motivados a transformar nossa dor em um canal para a mudança. É apenas o começo, e o futuro continua se revelando. Dias se passam após nossa reunião, e o entusiasmo por trás do movimento Vozes de Esperança só cresce. Montamos um grupo ativo nas redes sociais que rapidamente ganha vida. Começamos a compartilhar histórias com o mundo, depoimentos emocionantes de superação e resistência. A repercussão é maior do que esperávamos. Logo, recebemos mensagens de pessoas em situações desesperadoras, buscando apoio, conselhos e, principalmente, um espaço para serem ouvidas. Este fluxo de comunicação aumenta nossa determinação de seguir adiante, mas também traz uma nova responsabilidade. Temos que ser um suporte real para essas vozes. Decidimos que a preparação para a manifestação deve ser meticulosa. A ideia é que se torne um evento memorável que não apenas exiba nossas histórias, mas também chame a atenção da imprensa e de legisladores. Começamos a elaborar um roteiro que incluirá discursos emocionantes e apresentações artísticas que abordem o impacto negativo do vício em jogos. Planejamos começar a arrecadar fundos para custos de logística e materiais e, assim, organizamos um evento de arrecadação, convidando todos para se juntarem a nós e contribuírem. A cada dia que trabalho nessa causa, eu lido com uma montanha-russa emocional. Às vezes o peso parece insuportável, mas na maioria das vezes a paixão por essa luta me impulsiona a seguir. Em meio à correria, uma mensagem de uma mãe que perdeu seu filho para o vício chega até mim. Suas palavras são um lembrete doloroso da gravidade da nossa missão. Essa mensagem me faz pensar sobre a urgência do nosso trabalho e reforça a importância de criar e manter nossos espaços de apoio. Assim, após uma reflexão intensa, decido que chegou a hora de agir. Com a equipe,
vemos a necessidade de organizar uma campanha de crowdfunding. Um vídeo impactante que destaca nossas histórias e o objetivo de ajudar mais pessoas é produzido. Com isso, lançamos a campanha. A resposta é instantaneamente acolhedora. Muitos de nossos seguidores e apoiadores se unem, doando para a causa. Cada contribuição é um impulso, uma reafirmação de que estamos vivendo um propósito maior. Ouvir tantas vozes unidas, todas lutando por um objetivo comum, fortalece a certeza de que estamos em um caminho que traz esperança. Essa jornada é apenas o começo, mas, juntos, já alcançamos mais do que acreditávamos ser possível. Agora, mais do que nunca, é fundamental continuar erguendo essa estrutura de apoio para que a luta contra o vício em jogos se torne uma frente sólida e transformadora. O futuro se revela como um espaço de possibilidades e nós estamos prontos para enfrentá-lo.